Olá! Hoje é a resposta a uma inscrita que está com o trabalho de uma blusa parecendo manga morcego e ela está fazendo em malha inglesa e quer saber como fazer esses aumentos de vários pontos ao mesmo tempo. Então, começando a blusa atravessada pela manga e depois termina na outra manga, mas precisa desses aumentos. Como fazer se eu tenho malha inglesa? É essa a ideia para hoje. Inicio selecionando na máquina 1 por 1. Esse que está fazendo barulho é o Toby. Eu começo a gravar, ele começa a fazer folia. Pode uma coisa dessas? Primeira carreira, normal, engato o pente. Bem centralizado. O pente vai ser removido depois, então centralizo agora para essa parte do trabalho, que é o início da manga. Pode ser qualquer tamanho de manga, manga curta, manga mais longa, manga 3/4, enfim. Aperto o primeiro parte, PR, para fazer o início em tubular, que é o acabamento. Pela foto que ela mandou, não tinha acabamento embaixo, nem na parte da blusa e nem na parte da manga. Era esse acabamento de início mesmo. Já aumento a regulagem, dependendo da lã que está sendo usada. Aqui eu estou numa lã média, regulagem 5 para a máquina, regulagem 4 na frontura. Como é malha inglesa, eleva esse botão no PR e esse outro pequenininho lateral na posição P. Tece o comprimento da manga, fazendo aumentos individuais de 1 ponto quando necessário. Então, suponhamos que aqui seja preciso fazer o aumento. Só trago a agulha para cima, só que ela pede um gancho. Toda vez que eu faço aumentos assim, eu preciso colocar o gancho. Trago o fio para frente, engato o gancho atrás. Faço a quantia de carreiras entre um aumento e outro, normal. Foi necessário fazer o aumento individual, trago a agulha para cima. Levo o carro, pegou o ponto, mas ele não tem segurança, ele não tem firmeza, então ponho o gancho. E assim, vou fazendo os aumentos até chegar na altura de começar o corpo. Porque a blusa morcego, ou a blusa invertida aqui, ela tem uma quantia de mangas e já a parte do corpo preciso aumentar. São esses os aumentos que eu vou fazer sempre no lado em que eu aumentei os pontos individuais. Eu prefiro fazer esse aumento no lado esquerdo. Então, a parte do corpo, eu chamo as agulhas para cima. Posso chamá-las bem para cima, selecionar a quantia necessária para dar o comprimento da blusa. Estou com as agulhas erguidas, o carro vai para a esquerda, ele já pega. Cada agulha recebeu uma laçada em cima, só que se eu colocar aqui o gancho que eu estava usando, ele não vai chegar até o final. E esses pontos aqui vão falhar. Então, preciso ir lá embaixo, tiro o peso, tiro o pente, que foi usado para início da peça, e vou colocá-lo aqui, centralizando. Antes eu estava centralizada no meio da manga. Agora eu preciso centralizar no meio do trabalho. Descer um degrau com cuidado, um degrau da frontura. Com cuidado, ponho o pente para cima.
o arame, o fiozinho do arame aqui para prender o pente. Subo o degrau da frontura e agora observo cada agulha que tenho na máquina. Eu não posso ter esse fio de arame aqui preso nessa agulha. Então verifico antes de continuar. Se alguma agulha ficou presa para baixo do arame, ao passar o carro ele vai quebrar a agulha e pode danificar tanto o carro da máquina quanto o da frontura. Então sempre observo se o arame está livre antes de colocar o peso. E agora é só tecer até dar a largura do corpo da blusa. E depois é remalhar essa mesma quantia de pontos e fazer o outro lado da manga. Pelo que deu para entender, essa é uma blusa que ela é feita em duas partes. A frente, começando da manga até a outra manga, e a parte das costas também, com costura na parte de cima, debaixo da manga e no corpo. Tinha até uma partezinha embaixo aberta. Uma coisa importante para se fazer aqui, antes de começar a blusa, é a amostra. Lembra que essa blusa ela é feita ao contrário. E a malha inglesa, por si, ela tem a tendência de espichar em largura. Ou seja, você vai pôr 100 pontos, por exemplo, a blusa vai ficar no pé. De tão comprida que ela fica, porque a malha inglesa pesa, ela cai para baixo. Então, sendo a blusa feita atravessado, ela encolhe em altura. Então, você precisa saber quantas carreiras fazer para iniciar essa parte do corpo. E também quantos pontos colocar para não ficar uma blusa excessivamente grande e nem pequenininha. Eu vou seguir adiante, já tiramos. E assim segue até chegar o momento de remalhar. É só passar os pontos que foram aumentados para a máquina. Preciso remalhar, vou com o carro para a esquerda. Remalho essa partezinha apenas e depois continuo a manga. Para remalhar, baixo um degrau, dando uma folga nesse ponto, porque a malha cede. Então, a cada ponto remalhado, eu dou um remalhado no remalhador apenas. Faço um no ponto que existe na máquina e faço um no remalhador apenas. Reposiciono o peso. Não preciso tirar o pente, basta recolocar o peso para que ele fique centralizado. E também fazer as diminuições para outra manga. Como nós fizemos aumento para essa manguinha antes de começar a aumentar todos os pontos de uma vez, faço diminuições na mesma quantia de carreiras
que foram aumentados. E para diminuir é simples, é só transportar o ponto para o lado. Chegando no comprimento da manga, passa os pontos para a máquina para remalhar. Aí o remalhado também com mais folga, da mesma forma que foi feito aqui. Sempre que passa pontos, é melhor tirar peso. E aqui, então, a nossa blusinha em malha inglesa ou malha perlê, feita atravessada com vários pontos sendo aumentados e depois diminuídos para que a blusa seja inteiriça na parte da frente e na parte das costas. O ideal aqui seria um decote canoa, costurando apenas uma parte e deixando o restante sem o acabamento mesmo, porque a própria malha inglesa faz o acabamento. E na parte da manga, também ele já sai o início dele assim. Mas, se quiser fazer em outro modelo uma barra avulsa e depois costurar fazendo ela franzida, também é uma ideia. Para qualquer tamanho de manga, aqui eu fiz uma suposição de uma manga mais curta e mais larga. Mas, lembrando sempre, para esse tipo de trabalho com malha inglesa, qualquer outro trabalho feito em frontura, sempre faz uma amostra para calcular, porque quando a malha inglesa sai da máquina, ela encolhe bastante, encolhe em altura e estica em largura. E como a blusa foi feita atravessada, ela vai dar um comprimento exagerado se você se descuidar desse ponto. E pode faltar comprimento em carreiras para a blusa se concretizar. Esse que está fazendo barulho é o Toby, continua aparecendo. Pode. Então, espero ter respondido a essa inscrita, mas tenho a intenção de fazer uma blusa assim. Não só em lã, ficaria muito bonito esse mesmo modelo com manga mais curta, feita em linha. E olha que charme que ficaria. Nossa resposta, então, para hoje é essa. Bom trabalho!